Meu Deus, eu não precisava mais nem pregar já estava tudo feito no louvor. O que vocês acham da gente chamar a galera de volta e ficar aí? Quanto tempo que a gente não estava mais junto assim. Você está feliz de estar aqui? Um coração muito grato a Jesus por Ele deixar. Nem sabia se a gente ia voltar a ter culto ainda, do jeito que as coisas estão. A gente não sabe. Como eu orei, nós não dependemos de culto. Nosso culto é nosso coração no altar de Jesus todos os dias, nosso secreto. Mas é tão bom estar aqui. É tão bom cultuar, é tão bom adorar Jesus juntos. É muito bom. Eu queria tanto fazer parte dessa banda que eu até vim com camisa de banda hoje, em homenagem, né? Porque eu estava com saudade de um louvor. Gente, eu quero falar sobre a nossa série, creio que será a última ministração, sobre igreja emocional. Eu quero falar sobre isso hoje, e a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e ao longo de todo o texto eu vou perguntar isso para vocês. Quem te controla? Quem que te controla? Você é controlado por quem? Grava essa pergunta aí dentro de você, responde para você mesmo. Espero que a resposta mude até no final, se você pensou a coisa errada. A gente está vivendo dias difíceis. A gente está vivendo um tempo pesado. A gente está vivendo um tempo angustiante. No âmbito natural, a gente tem a pandemia acontecendo, um vírus letal. A gente não quer de maneira alguma menosprezar, realmente pessoas estão falecendo através desse vírus. Não entramos na questão se ele foi fabricado ou não cabe a gente, mas a desgraça está acontecendo, a gente liga a TV, é morte por todo lado, a gente vê dor, a gente vê sofrimento, a gente vê desemprego, a gente vê fome, no meio disso tudo a gente vê a corrupção crescendo ainda mais. Acho que nunca houve um tempo de tanta corrupção no nosso país como agora está tendo. Parecia que a gente estava indo para um lugar bom, de repente, pam, virou. E começou a ficar pesado, notícias ruins de tudo quanto é lado. Tudo isso gerando transtornos emocionais gigantes na nossa alma. Eu não sei você, mas tem dias que a gente acorda aflito, angustiado, com medo. Tem dias que a gente acorda já ansioso, já depressivo de alguma forma, com todo esse caos que a gente está vivendo e está vendo. Então, essa doença, esse vírus não tem afetado só o corpo das pessoas, mas principalmente o emocional. Principalmente um abalo, um transtorno emocional. Está gerando muita aflição. Está gerando muito medo. Eu quero falar hoje de manhã um pouquinho sobre o medo. Quantos aqui estão com medo? Ou tiveram medo durante esse período? Gente, foi aterrorizante desde o início. E aí tem muita coisa que a mídia ainda eleva, ainda fabrica, e causa mais transtorno e mais medo ainda na gente, nas pessoas. Então, na verdade, a gente está vendo um tipo de caos sendo estabelecido. E parece que a vida se tornou um jogo de gente grande. Até então era uma coisa viver, a partir de agora é outra viver. Sabe quando você passa de fase do Super Mario, aí você vai para outra fase, aí fica um pouco mais difícil, aí tem um chefão, aí depois tem o chefão dos chefões. É tipo ontem. Fui na casa do Dé, quem sabe, lá tem 17 videogames, e aí ele convida você para jogar um videogame, depois ele convida para jogar outro, depois ele convida para jogar outro. Daí eu falei, bota um jogo de futebol aí, que eu, sei lá, 10 anos atrás eu jogava, Win Eleven, quem se lembra disso é velho. Win Eleven, saque do goleiro, era um pouco antes ainda. Pegou essa? Nossa, gente, Super Nintendo, era bem legal. E aí ele botou um jogo atual, ele botou um PES mais moderninho, e eu perdi as 2 primeiras partidas, fiquei revoltado, não queria mais jogar. Depois joguei de novo e ganhei, e aí eu saí empatado de lá, mas, cara, parece que agora o jogo ficou mais difícil. A vida ficou mais difícil. O jogo era facinho naquela época. Hoje o jogo já é diferente, né, Paulinho? Saímos empatado, ele está me espiando aqui, porque ele ganhou 2 e ficou me zoando, depois eu ganhei 2 também. Mas parece que ficou mais difícil, a vida ficou mais difícil. Mas sabia que a Bíblia já anunciou isso? 2 Timóteo 3, e eu vou falar bastante versículos hoje. Eu queria que você quiser acompanhar, você abre aí, se não, toma nota. Tem vários textos para a gente cavar. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim, ó, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Parece que é atual esse texto.
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas. Outra versão quer dizer amantes de si mesmo, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Disso que é no espírito. Então quem te controla? Nós vemos corrupção roubando milhares de vacinas, você já percebeu isso? Nunca houve na história um tempo de tanta corrupção, com tanto hospital de campanha que fizeram, não serviu para nada, agora que precisava não tem, porque todo o recurso foi roubado. O que é isso? É avareza. O que é isso? Idolatria. O que é isso? É tudo que a Bíblia descreve, traidores, inimigos do bem. As pessoas que, por egoísmo, por avareza, por amar mais a si mesmo, roubam saúde dos outros enquanto que outros morrem. Que tempo é esse, gente? Tem gente furando fila da vacina, mentindo a idade. O que é isso? É uma geração muito egoísta. E é o fim, é o início do fim estabelecido. Toda essa política querendo tomar poder, derrubando e, desculpa a palavra, cagando para o povo. Passando por cima de todo mundo, matando quem for para assumir o poder. O que é isso? É os últimos dias. Meu amigo, só vai piorar. Mas isso é tudo combustível para a nossa alma. Está difícil de encontrar justiça, não está? Você é injustiçado de tudo quanto é lado. Você é caluniado de tudo quanto é lado. Te passam a perna em todos os trabalhos, quase todos os trabalhos que você contrata. Roubam de você descaradamente. Você processa e não tem justiça. Não são esses dias que a gente está enfrentando. Isso tudo arrebenta a nossa alma. Ao ponto de proibir trabalho, a ponto de proibir circulação. Olha onde é que a gente está chegando. É o início do fim, como a Bíblia orienta. Ela fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas eu não quero trazer só a notícia ruim. Eu quero trazer a notícia boa, mas a perspectiva que eu vou trazer, ela é espiritual. Ela não é dessa terra. Ela é espiritual aplicada aqui, mas por muito tempo a gente usa os benefícios do Evangelho para uma vida boa, e isso é uma fatia, sim. Jesus faz isso. Sim, o Evangelho transforma a nossa condição de vida, melhora a nossa moralidade. Então quem traía não trai mais, quem mentia não mente mais, quem era corrupto não é mais corrupto. Mas isso se aplica à vida terrena, mas eu quero falar além desses benefícios do Evangelho e vida terrena, eu quero falar de algo eterno. Eu quero falar de algo que vai além disso tudo, a paz que excede todo esse tipo de entendimento. Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma de espírito, ou juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Eu acho que esse texto, ele nos dá a base para o que a gente está vivendo, e traz alívio para aqueles que são espirituais. Mas é um desafio. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela penetra a ponto de dividir a vontade da sua alma com a vontade do Espírito.
São duas coisas totalmente opostas, que trabalham 24 horas dentro de você. Talvez nesse verso a gente encontre a resposta que o mundo está procurando. Eis a diferença. Aqui fica muito clara a diferença daqueles que são governados pela alma, daqueles que são governados pelo Espírito. Quem te controla? A palavra de Deus faz separação entre essas duas coisas. E na boa, eu acho que chegou o tempo, de uma vez por todas, da gente cravar uma estaca na nossa alma. E essa estaca tem um nome, fé. E essa estaca tem um nome, crer. A fé, a crença vai estar sobre qualquer entendimento. Está na hora da gente cravar uma estaca na nossa alma e falar, eu acredito. E crer e se mover por aquilo. E se você crê, Jesus é poderoso para fazer. Então está na hora da gente resolver algumas questões da nossa alma. A alma essa muitas vezes ferida. A alma essa muitas vezes destruída pelo pecado, pela vida, por pessoas que deveriam cuidar, mas não cuidaram, por falta de proteção. A alma destruída, totalmente destituída, governando muita coisa. Está na hora da gente resolver essas coisas pequenas, porque as grandes estão vindo. Está na hora da gente cravar essa estaca espiritual no meio da nossa alma. Crer no sobrenatural, além do que os olhos podem ver. Porque se você viver pelo que os olhos veem nesses dias, você não sai mais de casa. Mas eu creio em algo além do que os meus olhos podem ver. É isso que você precisa cravar na sua alma. Quando eu falo alma, eu falo sonhos, desejos, emoções. Eu falo medo, eu falo angústia, eu falo depressão. Está na hora da gente crer sobre essas coisas. Meu Deus do céu. Está na hora da gente se levantar como uma igreja poderosa nesses dias e ter uma palavra para o mundo. Quem vocês acham que vai ter uma palavra para esse desespero e caos que está sendo estabelecido, principalmente pela mídia, pela ideologia de esquerda, por toda essa filosofia que está sendo construída? É a igreja triunfante, é a igreja poderosa de Jesus. Está na hora da gente resolver a nossa alma, deixar de ser amante de nós mesmos e começar a pregar o Evangelho, e começar a falar do reino de Deus que se aproxima, falar do Messias que está voltando, falar da vida eterna, porque nós somos peregrinos nesse tempo. Enquanto carne, nós somos peregrinos. Haverá um dia que ressuscitaremos, haverá um dia com corpo glorioso, que as coisas vão ser diferentes, mas até lá, nós precisamos de uma vez por todas resolver a nossa alma. Precisamos cravar uma estaca do Espírito na nossa alma. Mas eu entendo que enquanto estivermos aqui, iremos oscilar, iremos ora agir almaticamente, ora da carne, ora da alma, ora alguns sentimentos e emoções embaralhadas, eu sei. Mas a Bíblia fala que tem uma coisa que divide alma de espírito, e ela se chama Palavra de Deus. E quando eu falo Palavra de Deus, se você ler a Bíblia, você sabe que o Verbo se fez carne, a Palavra se fez carne. Teve um dia que a Palavra de Deus, que se chama Jesus, se fez carne e habitou aqui, viveu sem pecado, se sacrificou e ressuscitou no último dia. Então você tem a Palavra de Deus, Bíblia, e você tem a Palavra de Deus, a pessoa de Jesus. Então é a pessoa de Jesus em você, através do Espírito Santo, que separa alma de espírito. A Bíblia fala de uma coisa, e essa coisa se chama Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. É poderoso separar a alma de espírito. É poderoso quando você pega uma situação para resolver e de repente você sabe que a sua alma optaria por aqui, mas você, baseado pelo Espírito, pelo filtro do Espírito Santo que está em você, você toma outra decisão, você fala, não, eu vou por aqui, porque eu sou temente a Deus, essa é a vontade do Espírito Santo. Eu estou falando de coisas práticas, eu estou falando de governar o seu olho para o pecado, eu estou falando de não roubar, eu estou falando de não se corromper, eu estou falando de não deixar o medo tomar conta de você, eu estou falando do nosso dia a dia. Quando eu falo alma, eu falo lugar de sentimentos. A Bíblia traz essa tradução para a palavra alma. Lugar de sentimentos, desejos e afeições. Que é diferente do corpo, da matéria. É sentimentos, desejos, afeições, sonhos. É algo exclusivamente do homem. Não tem nada de Deus aí. E quando eu falo Espírito, eu falo além do Espírito Santo. É o Espírito racional. Através do Espírito Santo em você. Que o significado quer dizer o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Olha que doido.
Você tem o Espírito Santo, que é racional dentro de você, que te dá poder para sentir, pensar e decidir. Então você tem uma opção. Você pode ser um ser almático e decidir, pensar, fazer todas as coisas através da sua alma, que muitas vezes está destruída. Ou você pode ser um ser espiritual, que decide, pensa e toma as devidas atitudes através do Espírito em você. Você recebe o poder do Espírito. O que você faz com ele? Quem te governa? Duas opções de vida na nossa frente, cara. Pela alma. Decisões tomadas pelo que eu acho. Então pensa, eu é amante de mim mesmo. É o que nós lemos em 2 Timóteo. Eu é egoísmo. Acho. Pensa uma alma que foi ferrada do passado, sem dizer que ela ainda está separada de Deus por causa do pecado, juntando com o egoísmo. Então, eu acho que devo fazer isso, é decisão da alma. Eu quero. Você já viu crente assim? Viu gente assim? Eu acho certo. Isso são tudo decisões da alma. Então você pega a sua história como base e toma uma decisão. Ou pega a história de alguém como base e toma uma decisão. Então, é pouco até olhando para o futuro, fora os seus desejos, o que você quer, mas normalmente você olha para trás e toma uma decisão mais palpável. Agora, você tem a outra opção. Se você é cristão, se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você, se você tem uma vida devocional com Ele, o Espírito Santo está dentro de você, então você tem a opção de viver pelo Espírito. E pelo Espírito se dá decisões tomadas pelo que eu creio. E aí já não é mais eu, mas é o Espírito que habita em mim. Então é um ser, segundo o coração de Deus, agindo pelo que Ele crê, pelo que Deus quer. Não é mais eu acho, é pela verdade do Senhor estabelecida. E isso muda tudo. Então você não tem mais a sua história como um panorama, você não tem mais a sua alma destruída como um panorama, você tem a história de Cristo que venceu todas as coisas como um panorama. Então você pega a história de Cristo e vive através de Cristo. Você tem o Evangelho como base, você não age mais por experiências humanas, mas você age pela fé, pelo que você acredita. Eu acredito, então eu ajo por isso. Olha que propósito de vida interessante. Quem te controla? Quem te governa? Fala sério, nesses dias difíceis, angustiantes, está difícil de buscar Deus. Está mais difícil. Num tempo de seca, as raízes das árvores precisam ir mais profundo para achar água. A gente está numa estação de seca. Está exigindo mais devoção da nossa parte, mais compromisso da nossa parte. Está difícil a gente tirar um tempo de busca, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. São tantas distrações, são tantos compromissos, são tantas agendas, que se a gente não agendar uma hora com Jesus, a gente não tem. Isso tudo está nos empurrando para nos amar acima de qualquer coisa. Isso tudo está nos empurrando para fazer só a nossa vontade, a vontade da alma e não do Espírito. Você consegue me entender? Mas está difícil. Então Jesus precisa ser uma agenda na sua vida. É ridículo a gente falar isso, mas precisa ser um compromisso seu, a ponto de ser essencial para você conseguir viver. Mas a gente está tão esperto em desculpas que a gente usa a Bíblia para dar desculpa. Do tipo, então Deus deu talentos para as pessoas, aquele que recebeu um e não multiplicou, então Jesus vai voltar e ele vai ser cobrado por aquele um e vai ser tirado dele, então eu preciso sair rápido, apressadamente e fazer mais talentos. E aí você deixa a mesa do rei, como a gente cantou, a mesa do banquete só para dois, que ele, a única coisa que ele quer é se relacionar com você para ir trabalhar. A gente precisa cavar um pouco mais fundo nesses dias. Esses dias angustiantes, desesperadores, existe toda uma força contrária, e ela é espiritual, e ela é da sua alma, para te empurrar contra a palavra de Deus. Difícil de concentração, desatenção, inúmeros compromissos, preocupações, excesso com o futuro. Quem não anda preocupado com amanhã, a gente nem sabe se vai estar vivo, a gente nem sabe se vai poder trabalhar. A gente não sabe o próximo episódio do caos que está sendo estabelecido. Quem anda assim angustiante? Todos nós. Se você não tiver uma gota do Espírito para acalmar você frita, você explode.
logo sendo vencido pela alma, pela correria, pelo desespero, pelo medo, nós vamos começar a agir através da alma. E agir através da alma é um grande erro. Porque se a palavra de Deus, que faz separação de alma e de espírito, não existir mais a palavra de Deus, não tem mais separação entre alma e espírito. Então você acha que é o Espírito Santo falando com você, mas é a sua alma. Então você acha que é a sua alma, mas daí era o Espírito Santo falando com você. Não existe mais algo muito claro. O que clareia essa divisão é a palavra de Deus. E se você ficar longe da palavra de Deus, volto a dizer, a palavra de Deus é a Bíblia e é o verbo, é Jesus. Você não vai saber o que fazer, você vai ser governado pela alma, você vai estar perdido, cego, no meio de um tiroteio. Nós somos engolidos pelo desespero, pela aflição e pelo medo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o combustível para o seu espírito. Você precisa do combustível para conseguir deixar o seu espírito vivo. Todo esse caos e desespero que eu falei, a gente já fica mal só de falar disso. Isso é combustível para a sua alma. Eu não sei se houve geração no planeta com tanta informação como a nossa. Eu acho que não existiu. E isso só vai aumentar. Então, essas informações, e se você parar para pensar, talvez 80% a 90% das informações que você recebe são ruins, não é? De cada 10 notícias, tem 2 boas, 8 normalmente são horríveis. Isso tudo é combustível para a sua alma. Então, você até tenta começar o dia bem, mas daí vem uma. Aí vem outra, daqui a pouco você está se arrastando de notícia ruim. E você começa a se alimentar daquilo. E daqui a pouco é aquilo que está governando você. Isso é tudo alimento da sua alma. Está na hora de você começar a alimentar o seu espírito, para o espírito crescer dentro de você. Cada notícia ruim que a sua alma receber, você tem que olhar para as Escrituras e lembrar de mais um compromisso que o Senhor fez com o seu povo. O Senhor é bom. Cada notícia ruim, você lembra da esperança do Evangelho. Cada notícia ruim, você lembra do reino de Deus que está vindo. Cada notícia ruim, você lembra que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Cada notícia ruim, você tem que responder no espírito. Você precisa se levantar contra tudo isso, senão você vai ser dominado pelo medo, pela aflição, pela angústia. Aqui nós entendemos que a fé é gerada pelo ouvir, lembra desse texto? A fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você continua ouvindo tantas informações ruins, tanta tragédia, tanta notícia, se alimenta daquilo, isso não é a palavra de Deus, a sua fé é morta com isso. Agora, se você ouve as palavras de vida eterna, a sua fé começa a ganhar um combustível, a sua fé começa a ser aumentada, ela começa a crescer em você. Então, quanto mais você ouve a palavra, eu volto a dizer, a palavra é a Bíblia, a palavra é Jesus. Quanto mais você ouve a palavra, mais o seu espírito cresce, mais força você tem, mais governo sobre a alma você tem, mais fôlego de vida, mais vontade de sair da sua cama e pregar o Evangelho e viver você tem. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa entender isso. É essa igreja que Jesus quer nesses dias. Uma igreja gloriosa, poderosa no Espírito. Não uma igreja almática, governada por si. Não. Se preciso for, desinstala os aplicativos que você tem. Se preciso for, joga uma pedra no meio da sua TV, daquele esgoto, porque a mídia manipula. Quantos vídeos a gente está vendo rolar por aí, de câmera, de 3, 4 pessoas atrás da câmera filmando, totalmente normal, sem máscara, sem nada de proteção, e o cara na frente da câmera parece um astronauta, até com capacete, enterrando ninguém. Você já viu esses vídeos? A mídia constrói um desespero e um pavor, e o que é isso? Isso é a agenda do diabo, do anticristo dos últimos dias. É para gerar caos, desespero. E quando o caos é gerado, você não raciocina mais, você sai vivendo como acha que tem que viver, e você leva tiro de tudo quanto é lado. O seu espírito não cresce, a sua alma te governa nessa hora, e você fica com medo. A angústia toma conta. Acidente de carro matou mais gente do que o Covid. Qualquer coisa matou mais gente do que o Covid. Mas existe um alarme. Eu não quero dizer, não estou dizendo que não existe a doença, existe. Mas ela é muito mais emocional do que letal. E ela tem matado emocionalmente as pessoas e espiritualmente as pessoas. Entenda, meu amigo, é uma guerra espiritual.
Está na hora do nosso espírito ver essas coisas. Os olhos espirituais precisam ver isso. E tem gente me chamando de louco, mas tudo bem. Continua vivendo, automaticamente você vê onde você para. A prática é muito simples. Essa manipulação, esse teatro que estão mostrando, o caos, pensa que se a mídia está construindo isso, é para onde ela quer levar a população. E não só a mídia, a política, o anticristo. Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um espírito que está operando. Ele está construindo um calabouço ao qual ele está levando a humanidade. Para pensar. Então, se o caos é estabelecido, a gente está olhando, fitando, se alimentando daquilo, a gente está caminhando para o caos. Dias terríveis vão vir sobre a terra. Mas isso é construído pelo diabo. Está na hora da gente abrir a nossa mente, gente. Pode ser que até seja censurado. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, esse tipo de mensagem, esse tipo de fala. É ou não é? Então, eu não estou falando que não tem problema. Mas eu estou falando que todo esse caos aumenta o problema. E faz com que o medo te governe. Então, são notícias que causam pavor. E que te empurram a cumprir o texto de 2 Timóteo que a gente leu. Pois os seres humanos serão egoístas, amantes de si mesmos, avarentos e ingratos. Quantas pessoas pararam de ofertar como a suministrou, por medo de amanhã não ter um salário? Então, acabaram de viver princípios, pararam de viver princípios como dízimo, primícia, semente, oferta, deixaram de ser abençoados por Deus por medo de amanhã não ter, excesso de futuro, amante de si mesmo. Quantas pessoas, através de um decreto, se trancaram em casa pensando só em si, não saíram, esqueceram de todo mundo, e tinha gente morrendo no lado. Se você simplesmente falasse, talvez, com o seu vizinho, você salvava ele. Se você discipulasse alguém pelo Instagram, se você discipulasse alguém por FaceTime, você ganharia alguém, mas estava tão preocupado e tão aterrorizado com o que construíram dentro da sua mente, que você não se preocupou com o próximo, se preocupou só com você. É amante de si mesmo. Tudo isso te empurra para viver os últimos dias, conforme as Escrituras dizem. Você precisa abrir os seus olhos espirituais. São questões de alma. São questões geradas na nossa alma. A ponto da igreja. Eu estou falando com a igreja aqui. A igreja que acredita que nós iremos viver eternamente, porque o propósito de Jesus é a ressurreição. O propósito de Jesus é sim a gente enfrentar a morte um dia, porque isso é consequência do pecado, e aí ressuscitar com Ele, a ponto da gente esquecer de uma ressurreição e viver com medo essa vida. Você está me entendendo? A nossa vida a vida é peregrina aqui, gente. É peregrina. Enquanto a esse corpo, matéria, esses anos que a gente vai viver aqui, ela é peregrina, ela está com os dias contados. Até o nosso corpo não se tornar glorioso, nós corremos risco de vida toda hora. Toda hora. Então é urgente que nós precisamos correr para as obras que vão durar a eternidade e se render a isso. Consegue entender a urgência que Deus tem? Então, se a gente não buscar a face do Deus vivo, nós iremos dançar essa dancinha chamada medo, essa dancinha chamada angústia, depressão. Medo de quê? De morrer, gente. Medo de morrer. É tudo medo de morrer. Para pensar. Todo esse caos é medo de morrer. Não é legal falar de morte, porque a gente não sabe deparar com ela. Mas a palavra de Deus fala de uma separação temporária do nosso corpo. Nossa alma e nosso espírito, saindo do nosso corpo o dia que nós vamos morrer. Para o glorioso dia que ressuscitaremos. Jesus vai do pó da terra, vai refazer um corpo glorioso, e a nossa alma e nosso espírito volta para o corpo glorioso, e nós viveremos eternamente. Essa é a boa notícia do Evangelho. Na boa, a morte no Evangelho é uma promoção. É muita dor para quem fica, mas para quem vai é uma promoção. A gente não sabe lidar porque, na essência, não fomos criados para isso. O pecado trouxe como consequência a morte, isso é terrível. Mas nós cremos na ressurreição. Nós cremos além disso.
Tantas vezes a gente ignora os tais planos bíblicos que aparecem no nosso celular. Você está com medo? Leia tal coisa. Você está aflito? Leia tal coisa. Você está ansioso? Meu amigo, a palavra de Deus tem resposta para todas as perguntas que a sua alma faz, inclusive para a morte. A nossa alma não sabe lidar com isso. E aí o que acontece? Medo. O que é o medo, gente? O medo é terrível. O medo trava. O medo buga. Gente com medo vive agoniada, vive com pânico, vive com dor, com excesso de futuro, a ponto de travar a vida e não consegue desfrutar a vida porque tem medo. Gente com medo perde coisas incríveis de se viver. Gente com medo não tem experiências como pessoas que não têm medo. Gente com medo não cumpre um propósito. Gente com medo não vive liberdade, ela vive presa num calabouço que ela mesma construiu de medo. É uma prisão, o medo é uma prisão. O medo te impede de ser feliz. O medo te rouba a sua própria vida, cara. E o medo tem governado a vida das pessoas, muitas vezes a nossa. Se dá por medo, estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. É um estado emocional o medo. A sua alma, governando e te gerando pavor dentro de você, e você trava. Isso é medo. Sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Quantos têm medo de comer manga com leite? Quantos têm medo de tomar banho depois que almoça? Aí você fica fedido por causa do medo. Você agora está me entendendo? É das pequenas às gigantes coisas. Quantos têm medo de trocar de emprego por causa da estabilidade e jogam um futuro incrível fora? Quantos têm medo de casar porque a experiência almática que teve com o casamento foi traição, separação de pais, zoeira, aí tem medo de entrar num casamento, mas o casamento é a melhor coisa que tem. Tem medo de ter filho porque teve uma experiência almática com crianças, foi terrível, mas aí de repente no espírito é a melhor coisa que tem ter filho. Medo impede você de viver. O medo impede você de viver a vida, o medo impede você até de pregar o evangelho nesses dias. O medo da morte. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. O medo se dá por grande inquietação em relação a algo desagradável. Medo. O medo te impede de avançar, o medo te faz um covarde. Covarde. Você sai correndo dos problemas porque você tem medo. Você sai correndo das pessoas porque você tem medo. O medo tem dominado a nossa geração. E posso te falar, o medo é um péssimo motorista. Qualquer hora ele dá no poste e você morre. O medo é um péssimo conselheiro. E na boa, vai totalmente ao contrário à palavra de Deus. Eu vou ler alguns textos, cara, e pega isso no seu espírito. Eu não sei você, mas, cara, eu vejo alguns textos na Bíblia, eu risco o nome dos caras e eu escrevo o meu. Então eu vejo Deus falando com Josué, eu falo, não é Josué, é para mim esse texto. Está na hora da gente atribuir a palavra para a gente. Está na hora da gente tomar posse das promessas da palavra do Senhor. Está na hora do nosso espírito se revigorar com a palavra viva. A palavra é viva e ela transforma tudo. Josué capítulo 1, versículo 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e corajoso, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei, Deus falando para Josué, mas na verdade está falando para mim e para você. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Está na hora da gente levantar acreditando na palavra de Deus.
se encher do Espírito Santo e sair queimando nas ruas, em qualquer lugar. Não tem como ter governo sobre a alma se nós não crermos nas palavras de vida eterna. A esperança vem do alto. Se você assistir TV não tem esperança, tem desesperança. Mas se você ler a palavra de Deus, tem esperança para dar e para vender, se você quiser. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Se o Senhor só tem as palavras de vida eterna, ninguém mais tem. Isso está lá em João 6,68. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, prisão, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Salmo 6, versículo 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Essa devia ser a nossa oração nesses dias. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, dor até nos ossos, também a minha alma está profundamente perturbada, mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por Tua graça. A Bíblia é um livro cheio de esperança. A palavra do Senhor é a esperança viva, que não tarda, que não falha, mas você precisa se alimentar da palavra para poder ter esperança nesses dias. Meu Deus, comece a se encher disso. As pessoas vão encostar em você, tem que cair esperança de você. Mas as nossas conversas são: meu Deus, está ficando difícil, meu Deus, que dia mal, meu Deus, quantas mortes, meu Deus, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo é a agenda de Deus se cumprindo, o aceleramento desses dias, e Jesus está logo voltando, e tudo vai findar. Está na hora da gente sair desesperado e falar de Jesus para as pessoas, e ser de verdade, e agir conforme o Espírito de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 19, olha isso: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Tem gente infeliz nesses dias? Por quê? Porque a esperança só está aqui. A nossa esperança não é só daqui. A nossa esperança vai além. O texto continua: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, a Bíblia fala. Você tem um inimigo para enfrentar, que se chama morte. O medo dela te trava. Eu não estou falando para você ser inconsciente e correr para ela. Isso é suicídio. Mas eu estou falando para você não ser governado pelo medo da morte. Esse texto diz que Cristo venceu a morte. E a garantia que Ele nos dá é que nós venceremos a morte como Ele venceu. Essa é a palavra de esperança. Eu não vim aqui dizer para você que Deus vai atender todas as nossas orações. E de repente uma oração da nossa alma por alguém é: Deus, tem misericórdia dessa vida. Nós oramos isso pelo Vando, nós oramos isso pelo Vini e pela Fran, duas pessoas que Deus recolheu do nosso meio. Até ontem estavam aqui servindo, até ontem o Vando estava aqui com uma camisa do voluntário, mas a morte chegou para ele. Nós oramos, nós intercedemos, nós choramos, mas a nossa vontade da alma não se cumpriu, porque a vontade de Deus é maior, e nós no Espírito continuamos dizendo: Deus é bom, Ele sabe o que faz. Nós acreditamos no poder do Espírito. A nossa alma não vai ter respostas nesses dias, mas a nossa fé, mas o nosso Espírito vai prevalecer. E mediante a morte nós não temos palavras humanas que consolem. Mediante a morte nós temos uma palavra de vida eterna, porque Cristo venceu a morte. E um dia nós iremos encontrar o Vando e Cristo todos juntos. Um dia nós celebraremos no Espírito. Está na hora da gente cravar uma estaca na nossa alma. Deus não vai atender todos os nossos pedidos, mas Ele é soberano e nós continuamos crendo. Nós continuamos adorando.
Nós continuamos nos rendendo, mas grandes no espírito, acreditando que a vontade dele é melhor. Você tem 2/3 dos anjos. 1/3 virou diabo, mas 2/3 são anjos. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o poder do Espírito que transforma e regenera. Você tem uma promessa que você vai ressuscitar e viver a eternidade com Jesus. Por que que nós temos tanto medo? Por que que nós temos tanto medo? O medo não pode mais nos dominar, meus amigos. A paz vem quando conseguimos enxergar além da nossa alma. Quando nós vemos pela fé a ressurreição. Cedo ou tarde a gente vai se deparar com a morte. Cedo ou tarde ela vai bater na nossa porta, como bateu aqui no nosso meio. É destruidor, é terrível. Nós estamos orando pela Adri, pelos meninos, pelo Vini e pela Fran, pelo Roger que perdeu o pai. A morte bateu aqui. E pasme, nenhuma é de Covid. Olha o desespero causado. São mortes naturais. E a gente respeita os processos que Deus faz e a gente ainda glorifica. Mas a nossa fé está no amanhã. A nossa fé está na ressurreição. Meus amigos, a morte é momentânea. Nós iremos atropelar, destroçar, destruir a morte no glorioso dia. Um dia nós vamos ressuscitar e nós vamos olhar para a morte e falar: "Ha! Cadê a sua vitória? Cristo já ressuscitou dos mortos e nós iremos ressuscitar juntamente com Ele. E aí nós venceremos o último grande inimigo que é a morte, mas Ele vai bater a nossa porta." Então, meu amigo, eu quero que você celebre a vida. Celebre a vida enquanto que você tem ela aqui, mas celebre a vida eterna, almeje a vida eterna, se preocupe com o eterno, para de se preocupar tanto com o boleto e se preocupe com o Espírito. Priorize o Espírito, priorize o Senhor, nós iremos vencer juntamente com Ele. A infinita misericórdia dEle faz com que vençamos a morte como Ele venceu. O ápice do Evangelho. O ápice, a gente acabou de comemorar a Páscoa. O ápice do Evangelho é a ressurreição dos mortos. O ápice do Evangelho é Cristo que foi moído, destruído, desformado, desfigurado numa cruz. Quebraram Ele inteirinho e aí de repente Ele ressuscita com um corpo glorioso. Esse é o ápice. Essa é a nossa esperança, cara. Não tem palavras humanas que consolam, mas tem palavras de vida eterna que consolam. Esse é o poder da igreja. Na boa, a gente tem tudo isso do nosso lado e a gente tem uma promessa que vai ressuscitar. O que pode parar a igreja de Jesus? Nada, não é o Coliseu, como a gente cantou, não é a perseguição e nem a morte pode parar a igreja de Jesus. A gente ainda vai avançar. Até morto a gente vai avançar. O Vando tem sementes que a gente está colhendo depois da morte dele, a gente ainda vai colher muitas sementes através daquela vida, mas além disso a gente ainda tem a promessa da vida eterna. Está na hora da gente olhar para o alto, está na hora da gente clamar: Maranata, vem Jesus, que vem o teu reino. Nós estamos sendo espremidos e esmagados, e quanto mais esmagados, mais olhos saem da gente, mais esperança precisa sair da gente, porque a ressurreição que é a nossa esperança. E só isso. 1 Coríntios 15, versículo 52. Você está feliz? Fala assim: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível, nossa carne, que se revestir de incorruptibilidade e que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte
pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Nós iremos atropelar a morte nesse dia. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia a gente vai rir da morte. Hoje a gente chora porque a gente não sabe lidar com ela, a nossa alma não sabe lidar com ela. Mas no nosso espírito nós cremos. Eu não quero te preparar somente para essa vida, cara. A gente não está aqui todo domingo para te preparar para essa vida, cara. Existem consequências muito boas do Evangelho. Uma delas é a restauração do caráter. Mas eu estou aqui para te preparar para a eternidade. É um plano muito grande para a gente limitar alguns anos da vida, cara. Eu estou aqui para te preparar para o eterno. Sabe quando você vai no McDonald's e você pede um combo? A transformação de caráter, a transformação da nossa vida aqui, inclusive da prosperidade financeira que faz parte do Evangelho, é só a batata frita que vem junto. Agora, um Big Mac triplo que você vai comer é a eternidade. Eu quero te preparar para comer o Big Mac triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. E na boa a gente vai sofrer para comer ele. Esses são os dias. Mas nós temos uma palavra, que a morte não nos para. Tragada a morte foi pela vitória. Jesus venceu a morte. Lucas, cadê você? O texto fala se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Logo, se a nossa esperança em Cristo vai além dessa vida, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo. Cadê a nossa alegria, gente? Cadê a alegria? Lá fora pode estar estabelecido o caos, mas nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós iremos passar por tudo isso acreditando na ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meu amigo, a única certeza que nós temos é que nós iremos morrer. Esse é o dito popular, não é? Esse é o que te contaram. A única certeza que a gente tem é um dia que a gente vai morrer. Meu amigo, isso não é palavra de consolo, isso é desespero. A única certeza que a gente tem é que nós iremos ressuscitar. Não é certeza que iremos morrer, porque se Jesus voltar e nós estivermos vivos, nós subiremos com Ele antes da morte. Agora, se nós passarmos pela morte, a única certeza que temos no Espírito é que nós vamos ressuscitar. Essa é a palavra de esperança desses dias. Não sai confortando os corações por aí dizendo que Deus vai curar. Sai confortando os corações com uma palavra de vida eterna, que vai além de uma cura física, vai na salvação do espírito. A palavra de Deus, ela separa a alma de espírito. É essa palavra que precisa consumir o nosso ser. Teve um homem chamado Jesus que já venceu a morte, e é por isso que nós vamos conseguir vencê-la. É nele, é através dele que nós vamos passar por cima dela. Eu quero te dizer que além da morte existe vida, e existe muita vida, uma vida em abundância, existe a eternidade para governarmos e vivermos com Cristo. Porque nós temos tanto medo nesses dias? Eu não quero vir aqui encher você de palavra motivacional, eu quero encher você das palavras do Espírito, a palavra do reino de Deus, na perspectiva de mundo. Eu quero te dizer que as coisas vão piorar, a política vai piorar, talvez a esquerda até tome o poder, a economia vai ruir, sim, doenças virão, outras pandemias ainda virão, não adianta nem você orar contra isso, cara. A violência vai aumentar, a mentira vai aumentar, mas eu quero te dizer que além de egoísmo, de avareza, de tudo isso, a maldade do homem ainda vai crescer, mas nós conseguimos enxergar além disso. Nós conseguimos enxergar depois disso. E você sabe que quanto mais dores de parto, mais perto está de nascer um filho.
Então a terra está sofrendo terríveis dores de parto nesses dias, e essas dores estão aumentando, e daqui a pouco um filho vai nascer, e daqui a pouco Jesus rasga os céus, e Ele volta, e Ele estabelece o reino dEle. É isso que cremos, e é isso que queremos gastar a nossa vida, nada mais, nada além disso. Por favor, cara, comece a governar a sua alma. Por favor, comece a chutar o medo da sua casa. Por favor, comece a crer nas palavras de vida eterna. Pode ser que a morte bate a nossa porta, mas nós cremos que existe algo além da morte. A Bíblia nos dá a certeza. A palavra de Deus vai além do corpo, além da alma, além da doença. A palavra de Deus transcende tudo isso. E sabe que história que eu lembro quando eu falo sobre isso? Eu vou ler mais um texto. Está lá em João 11:17. É uma história bem legal. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Lembra outra passagem que Maria quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus? Poxa, ela adorou Jesus e Jesus deixou o irmão dela morrer, cara. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Gente, talvez esse seja o desespero da Adri hoje. Talvez esse seja o desespero do Roger hoje. Talvez esse seja o desespero do Vini da Fran hoje. Se o Senhor estivesse aqui. Essa é a angústia da nossa alma saindo. E não está errado. Não está errado. A gente não é religioso e te julga por isso. Não está errado. A gente não sabe governar isso mesmo. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. 22, mas olha o que ela continua dizendo. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição. Ela acreditava na vida eterna. Ela sabia. A ressurreição no último dia. 25 fala assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Cara, a vontade de Deus que foi ressuscitar Lázaro em vida. E Jesus, numa oração, levanta Lázaro, que estava morto há 4 dias. A gente queria tanto que Jesus fizesse isso no nosso meio nesses dias, mas Ele não fez. Mas pasmem, Lázaro, depois de uns anos, morre. Senão ele estaria pregando nas conferências hoje. Lázaro, outro dia, se deparou de novo com a morte. E qual esperança ficou para Marta e para Maria? A ressurreição. Jesus até pode sarar, Jesus até pode libertar, curar algumas pessoas, mas a ressurreição é a esperança que fica. Jesus afirmou que Lázaro iria ressurgir, mas Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus amigos, os nossos olhos espirituais precisam se abrir acima do medo. Só assim nós venceremos essa aflição e essa agonia desses dias. Você tem certeza na vida eterna? Você tem certeza que você está com Cristo? Se a morte bater hoje na sua casa, está tudo em ordem? Essa é a urgência do conserto. Essa é a urgência da entrega.
Porque vai ter um povo que até vai achar que vai estar morrendo com ele, mas vai bater na porta do céu e Jesus vai falar: eu não te conheço. Então, meu amigo, trate de conhecer Jesus. A esperança que nos move, que nós veremos o Vando, cara. Eu acompanhei esse cara nos últimos 3, 4 meses, discipulado pessoal com ele. Ele contava uma conquista em cima da outra. Ele consertou a casa. Ele foi o resgatador da Adri. Ele conquistou os filhos. Ele restaurou as finanças. Ele restaurou todas as coisas que Deus pediu para ele. Ele restaurou relacionamentos da família. Na morte dele, ele restaurou, reconciliou pessoas. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, cara. Eu tenho certeza. Jesus veio buscar ele. E a esperança que temos é que um dia nós celebraremos com ele. E a oração que nós fizemos é que Deus nos dê força. Que Deus console, que Deus conforte, não tem outra saída a não ser o Senhor. Adri, nós estamos orando por você. Nós estamos orando pelo Brian, pelo Arthur. Nós choramos com os que choram, nós os entristecemos, mas essa angústia da nossa alma, no Espírito nós cremos e nós nos celebramos, porque existe vida eterna. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero que você saia daqui cheio de esperança. Cheio de esperança. Sem medo. Quando o medo bater, te lembra dessas palavras de vida eterna. Quando o medo e a angústia bater e sozinho você não conseguir, liga para alguém, fala: cara, eu não estou conseguindo crer. E aí a gente vai se juntar e a gente ora, e a gente lembra das palavras, das promessas, e o nosso espírito aquece.